Pessoal, então vamos iniciar na prática o exame semiológico do sistema respiratório. Primeiramente, é importante que a gente lembre que muitas vezes os animais que vão ser examinados, eles chegam com seus proprietários a pé, às vezes de bicicleta, muitas vezes eles vêm no carro, mas vêm na janela, e isso causa uma excitação natural no animal, e eles já chegam aqui com mais alterações no seu sistema respiratório. Então é extremamente importante que quando ele entre no consultório, o ambiente seja calmo, tranquilo, e que você deixe pelo menos uns 5, 10 minutos de descanso para o animal, para que ele retorne às suas funções fisiológicas normais, que diminua a sua excitação de sair de casa e chegar ao consultório. E normalmente esse tempo é o tempo que a gente gasta fazendo a anamnese com o proprietário, tá? Então, antes de examinar, deixa o animal sossegar primeiro, para aí a gente poder começar o exame. A partir daí, sempre o início do nosso exame semiológico do sistema respiratório se inicia com a inspeção visual no paciente. No nosso caso aqui, a Raika vai nos ajudar a fazer todos os passos do exame do sistema respiratório. Então, a inspeção visual, ela tem sempre uma sistemática. A gente sempre inicia a inspeção procurando algum tipo de alteração, primeiro na região da cabeça, onde a gente observa alterações de secreção nas narinas, né, se ocorre ou não a presença dessas secreções, se existe algum tipo de deformidade facial no animal, onde ele tem alguma dificuldade de inspirar o ar. A gente observa também os olhos, porque muitas vezes algumas neoplasias ou algumas doenças causam tanta pressão que causa exoftalmia, e vamos inspecionar toda a região do pescoço, porque muitas vezes existem algumas massas que podem estar comprometendo a traqueia do animal. E, ao mesmo tempo, a gente vai observar se ele apresenta outros sinais clínicos, como tosse e espirro. A partir daí, eu vou fazer a inspeção do tórax. E é importante que nessa parte da inspeção eu observe o tipo e o ritmo respiratório. Vale salientar que o tipo respiratório do cão, ele é do tipo costo abdominal. Então, eu vou observar como o animal aqui, a Raika está super tranquila, então a respiração dela está extremamente normal. E eu vou observar também presença de aumentos de volume, se tem alguma depressão no tórax. E é importantíssimo a gente fazer a avaliação do abdômen, porque, apesar do abdômen não fazer parte do sistema respiratório, muitas alterações abdominais e aumentos de volume abdominais vão afetar diretamente os movimentos respiratórios, podendo causar dispneias e outros tipos de dificuldade respiratória no paciente. Como a gente pode observar aqui, a respiração da Raika está normal, ela não tem nenhum tipo de alteração visualmente, e com isso a gente encerra a inspeção visual no cão. A partir de agora, nós vamos colocar o animal sobre a mesa e vamos iniciar a palpação de todo o sistema respiratório do animal. Claro, lembrando que o que é palpável no sistema que a gente consegue avaliar. Pessoal, vamos iniciar o exame clínico do sistema respiratório em felinos. É importante, assim como em cães, deixar o felino, né, o gatinho, da forma mais confortável possível dentro do consultório, visto que eles são muito mais estressados do que os cães. E qualquer coisa vai interferir no sistema respiratório deles. Então, é importante que ele fique junto ao proprietário, né, depois da anamnese, que ele se sinta confortável em cima da mesa, que ele possa se movimentar para que ele se sinta num ambiente mais confortável e não altere a sua fisiologia normal. Então, a gente inicia o exame
do sistema respiratório em felinos também pela inspeção visual. E claro, nós vamos tentar dar uma atenção maior à queixa principal do proprietário. Se o animal tem tosse, se o animal tem espirros, se existe algum tipo de alteração que a gente possa começar fazendo a inspeção visual desse paciente. Então a gente começa fazendo a inspeção também pela cabeça, observando se o gatinho apresenta secreção nasal, se apresenta algum tipo de deformidade na face, e é importante lembrar que existem várias doenças que vão causar alterações na face de felinos, comprometendo o seu trato respiratório superior. Depois da observação da face, se eu vejo secreções nasais ou deformidade facial, eu vou observar se existe algum aumento de volume na região da traqueia, na região cervical ventral desse paciente, e a partir daí eu vou observar o tórax e o abdômen, assim como nós fizemos nos cães. Os gatos também, eles têm o seu ritmo e o tipo respiratório semelhante aos cães. Então ele tem o tipo respiratório costo-abdominal, onde a gente vai observar se existe alguma mudança nesse tipo de respiração do nosso paciente, se existe alguma modificação do ritmo respiratório dele, e também nós não podemos esquecer de observar o abdômen dos felinos também, porque, como a gente falou anteriormente, nos cães, se houver qualquer tipo de aumento de volume, qualquer tipo de alteração que eu possa ver visualmente no abdômen desse gato, pode comprometer o sistema respiratório dele. Tá? Então, com isso, a gente encerra a inspeção visual que a gente faz do sistema respiratório de felinos. E é importante lembrar que durante essa inspeção visual, nós também vamos observar se o animal vai espirrar, se ele vai tossir e se vai ocorrer algum tipo de movimento respiratório que seja fora do padrão normal para a espécie, ok? Como vocês puderam observar, durante a inspeção, nós também avaliamos a respiração do animal. Com isso, nós temos algumas observações que fazemos em relação à frequência respiratória, onde nós temos valores de referência para os movimentos respiratórios, tanto em cães quanto em gatos, e existe também algumas alterações nessa frequência, onde a gente vai aprender também os termos técnicos utilizados. Quando nós temos aumento da frequência respiratória, nós chamamos de taquipneia. Quando nós temos o inverso, a diminuição da frequência respiratória, nós chamamos de bradipneia. E quando o animal chega para a gente com ausência da respiração, nós chamamos de apneia. Então é importante lembrar que quadros de apneia são extremamente graves, pois o animal pode vir a óbito devido à falta de oxigenação dos seus tecidos. Também vamos observar o ritmo respiratório. O que seria o ritmo respiratório? É a conformação que o animal faz no seu abdômen e no seu tórax para respirar. O ritmo respiratório em cães e gatos é chamado de costo abdominal. E temos também algumas alterações que já foram descritas anteriormente aqui na aula, que é a dispneia. E podemos ter também a trepopneia. O que seria isso? Quando existe o comprometimento de um dos dois antímeros pulmonares, ou seja, se eu tenho um comprometimento do pulmão direito ou esquerdo e o animal ele deita de lado sobre o pulmão saudável, ele começa a ter dificuldade respiratória, porque o lado saudável está sendo comprimido pelo lado doente. Então, quando isso acontece, a gente chama de trepopneia. Então, surge em um determinado decúbito lateral. Vai depender do acometimento do lobo pulmonar e do antímero do animal.